O que você pensa, sente e declara antes de dormir define o que o universo vai conspirar para trazer até você. À noite, quando o silêncio domina e o mundo desacelera, poucos sabem que existe um segredo, um ritual silencioso que tem o poder de transformar mentes comuns em imãs para a riqueza, prosperidade e abundância. Napoleão Hill revelou em seus estudos que a mente nunca descansa. Mesmo enquanto o corpo dorme, o subconsciente permanece ativo, absorvendo instruções, processando vibrações e respondendo às sementes que você planta antes de adormecer. Enquanto milhões fecham os olhos carregando medo, preocupações e escassez, um pequeno grupo de pessoas, os 1%, cultivam um hábito noturno tão poderoso que parece magia. Mas não é magia. É ciência mental, é espiritualidade prática, é a lei que governa toda a criação. Imagine por um instante, enquanto você dorme, cada pensamento semeado em sua mente profunda se multiplica, criando raízes invisíveis que logo se tornam circunstâncias visíveis. Sua vida exterior nada mais é do que a colheita do que você ordenou ao seu subconsciente antes de descansar. Esse hábito, quando praticado com consistência, transforma noites comuns em verdadeiros laboratórios criativos. É nesse estado, entre o consciente que se cala e o subconsciente que desperta, que se encontra a chave da fortuna. Napoleão Hill dizia que o pensamento, quando carregado de emoção, tem o poder de se materializar. E é justamente durante a noite que sua mente se encontra mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais receptiva. Agora pense, o que você tem plantado antes de dormir? Ansiedade? Dívidas? Preocupações? Ou instruções claras de riqueza, abundância e vitória? Se a sua vida ainda não mudou, talvez seja porque o último diálogo do seu dia tem sido com a escassez e não com a prosperidade. Esse hábito noturno é simples, mas exige disciplina. Antes de adormecer, é preciso silenciar a mente, expulsar pensamentos caóticos e substituir tudo por imagens mentais nítidas do que você deseja atrair. Você precisa agir como se já tivesse recebido. Precisa sentir a vibração da abundância correndo em suas veias, como se fosse real agora. Porque aqui está o segredo. O subconsciente não distingue realidade de imaginação. Ele apenas obedece à ordem que você emite com fé. É nesse instante, nesse ritual silencioso, que sua mente se conecta ao campo quântico, ao divino, à inteligência infinita, que Napoleão Hill descreveu como o sexto sentido. E é nesse momento que o invisível começa a se alinhar, conspirando para que o dinheiro, as oportunidades e as conexões certas cheguem até você. Enquanto os outros dormem em desespero, você passa a dormir em criação. Enquanto os outros apagam em medo, você desperta no invisível. Esse hábito é o divisor de águas entre quem passa a vida correndo atrás do dinheiro e quem atrai o dinheiro naturalmente como um efeito colateral inevitável. E se você chegou até aqui, saiba, não foi por acaso. Este pode ser o último aviso que o universo enviará antes da virada. Porque hoje você aprenderá como transformar suas noites em uma arma secreta de riqueza. Hoje você descobrirá que a prosperidade pode ser plantada enquanto você dorme. Mas, cuidado! Assim como o fogo aquece ou destrói, este poder também obedece. Use o errado e colherá pesadelos na vida real. Use o certo e não haverá limites para o que você pode alcançar. Você precisa entender algo. A mente não dorme. Enquanto seu corpo descansa, o subconsciente permanece em atividade contínua, reorganizando tudo aquilo que você permitiu entrar. E aqui está o segredo que ninguém lhe contou. Os últimos pensamentos antes de dormir são como ordens diretas enviadas ao seu subconsciente. Eles se repetem durante toda a noite, impregnando sua vibração, moldando sua realidade. Napoleão Hill descobriu que os homens mais bem-sucedidos
não terminavam o dia com distrações, medos ou notícias ruins. Eles encerravam suas noites com um ritual mental, imagens nítidas do futuro desejado, emoções alinhadas com abundância e frases carregadas de fé absoluta. Esse hábito noturno funciona porque quando a mente consciente se cala, o subconsciente aceita sem resistência. E o subconsciente é o verdadeiro mestre de sua realidade. Pense nisso. Se você adormece em dívidas, você programa mais dívidas. Se adormece em ansiedade, você ordena mais motivos para se preocupar. Mas se adormece em paz, em certeza, em prosperidade, então o universo conspira para confirmar essa ordem. A mente é como solo fértil. O que você planta antes de dormir, floresce ao acordar. Esse hábito exige que você crie um estado vibracional exato antes de adormecer. Não basta repetir frases soltas. É preciso sentir. É preciso viver mentalmente aquilo que você deseja. E aqui entra a chave que Napoleão Hill revelou: agir como se já tivesse recebido. Não é pedir, não é implorar. É declarar. É afirmar com a certeza inabalável de quem já possui, de quem já experimenta, de quem já vive a abundância. Imagine antes de fechar os olhos que sua conta bancária está cheia. Imagine que sua saúde é radiante. Imagine que oportunidades batem à sua porta. Sinta como se fosse real agora. Porque para o subconsciente é. Esse hábito, quando praticado todas as noites, reprograma sua mente. Ele elimina sabotagens internas, destrói crenças limitantes e substitui padrões antigos por novos códigos de prosperidade. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você vibra. Ponto. E sua vibração é moldada justamente nesse instante de transição entre a vigília e o sono. Sabem disso, nunca dormem sem antes alinhar sua mente. Eles transformam cada noite em uma oficina secreta de criação. Enquanto dormem, o invisível conspira, rearranja, organiza. E ao despertar, a realidade já começa a se mover em direção ao que foi plantado. Este é o hábito que enriquece pessoas enquanto elas dormem. Não é sorte, não é acaso. É o uso consciente de uma lei universal que funciona para todos, mas que quase ninguém aplica. Agora, a pergunta é: o que você tem plantado nas noites da sua vida? E se sua resposta não lhe agrada, saiba que é possível mudar hoje. Porque a partir do momento em que você assumir o controle do último pensamento antes de dormir, o universo inteiro começará a se curvar diante da sua vibração. Agora que você entende o poder do último pensamento antes de dormir, é hora de transformar esse conhecimento em um ritual prático, direto, impossível de ignorar. Porque se você aplicar isso hoje à noite, poderá sentir os primeiros sinais em poucas horas. Passo 1. Silencie o caos. Antes de deitar, desligue tudo o que rouba a sua energia. Televisão, redes sociais, notícias, conversas tóxicas. Seu subconsciente não distingue realidade de ilusão. Ele absorve tudo. E você não pode permitir que sementes de medo, dúvida ou escassez sejam plantadas em sua mente no momento mais decisivo do dia. Passo 2. Respire e solte. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. A cada expiração, imagine que expulsa de dentro de você todo o peso, todo o medo, toda a resistência. Você precisa criar espaço, porque uma mente carregada não recebe nada novo. Passo 3. A pergunta mágica. Aqui está o ponto de virada. Não repita apenas afirmações vazias. Transforme-as em afirmações interrogativas. Perguntas que forçam o subconsciente a buscar respostas durante toda a noite. Exemplo. É simples, mas poderoso. É direto, mas hipnótico. É a ponte entre o que você deseja e o que você irá viver. Napoleão Hill afirmava que a fé aplicada com emoção cria uma força imparável. E este hábito noturno é a forma mais eficaz de aplicar essa fé todos os dias.
Enquanto você dorme, seu subconsciente trabalha incansavelmente. Ele busca respostas, organiza caminhos, atrai pessoas, situações e ideias que estão em sintonia com a vibração que você plantou. Esse é o motivo pelo qual alguns acordam com clareza, oportunidades inesperadas e soluções que parecem mágicas. Não é mágica. É ciência aplicada. É espiritualidade prática. É a lei em ação. E aqui está o detalhe final. Quanto mais consistente você for, mais rápido o processo se acelera. Não se trata de esperar milagres ocasionais. Trata-se de treinar sua mente até que a abundância se torne inevitável. Agora você sabe, existem pessoas enriquecendo enquanto dormem, porque decidiram assumir o controle do que semeiam em suas noites. E você? Vai continuar entregando suas noites ao acaso? Ou vai transformar cada sono em um ritual secreto de prosperidade? Agora você já conhece o ritual. Agora você já entende o poder. Mas existe uma verdade que poucos ousam encarar. O subconsciente não descansa. Enquanto você dorme, ele constrói ou destrói. Ele atrai ou repele. Ele te leva para a riqueza ou para a ruína. Tudo depende do que você planta antes de fechar os olhos. E aqui está o segredo sombrio que ninguém quer admitir. Se você não programa sua mente, o mundo fará isso por você. Noticiários, dívidas, preocupações, medos, eles entram em sua mente sem permissão e permanecem lá, moldando sua realidade em silêncio. Napoleão Hill dizia que o homem se torna aquilo que pensa, dia e noite. Mas a noite é quando o portal se abre por completo. É no sono que a mente subconsciente absorve com maior intensidade cada imagem, cada palavra, cada emoção. É por isso que alguns acordam mais pobres, mais confusos, e outros acordam com clareza, inspiração e oportunidades que parecem cair do céu. Não há sorte, não há acaso. Há apenas disciplina mental. E apenas 1% das pessoas decide usar isso a seu favor. Agora você tem a escolha diante de si. Todas as noites, antes de dormir, você pode semear dúvida, medo e escassez e colher fracasso. Ou semear abundância, confiança e certeza e colher prosperidade. O ritual não pede esforço físico. Não pede horas de dedicação. Ele pede apenas 5 minutos. E uma decisão. Uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida para sempre. Então feche os olhos esta noite. Expulse o caos. Plante a semente certa. E permita que seu subconsciente construa a ponte invisível entre você e a realidade que deseja viver. Porque a verdade é simples e implacável. Se você controlar sua mente antes de dormir, você controlará o seu destino. Se você ignorar isso, será apenas mais uma vítima daquilo que nunca escolheu. O hábito noturno é a chave. É a arma secreta. É o portal que separa os que vivem de sobra dos que vivem de restos. E agora a decisão está em suas mãos. Faça o ritual. Confie no processo. E desperte para uma vida que poucos ousam acreditar ser possível. Lembre-se, enquanto o mundo dorme, alguns enriquecem.